Programa CBN no espaço da entrevista, não é assim? Todas as tardes a gente aborda um assunto, tem uma pauta importante, relevante, para a gente aprender com os nossos convidados, os nossos entrevistados. Hoje conosco aqui no estúdio, Hildegard de Assis, especialista em vendas. O Hildegard é sempre muito gentil, não é? Atende aos nossos chamados, arruma um espaço ali para conversar conosco aqui na CBN. Aliás, veio muito bem acompanhado também. Hildegard, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Hildegard. Boa tarde a todos, boa tarde, Almir, boa tarde, e muito feliz, né, estar aqui voltando, né, a CBN, sempre é um prazer muito, né, de contribuir aqui com os conteúdos. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo. O tema central de hoje é a questão da precificação de produtos em relação ao negócio, empreendimento e tudo. Mas aí, Hildegard, para a gente voltar um pouquinho, não é, até chegar a essa especificidade do tema, essas questões relacionadas à valoração, não é? Porque a gente pensa no valor ali, digamos, do ponto de vista da moeda, a negociação que vai ser feita, mas a gente pensa também no valor simbólico que tem. Quando a gente pensa nos empreendedores, nas empreendedoras, né? Tem muita questão afetiva envolvida ali, não é? Uma pessoa que lida diretamente com aquela produção, então tem um valor muito especial, não é? E aí depois vem essa questão de estabelecer um preço. E tem coisas que não tem preço, não é? Como o sentimento em torno daquilo que você produz, aquilo que você prepara e tudo. Então, como é que de alguma forma quem empreende, né, e nos acompanha agora, deve pensar e formatar essas questões, hein, para ficar feliz em relação àquele produto exposto que vai ser comprado por alguém? Perfeito. Um ponto bem relevante é que na compra, né, de um cliente, de qualquer tipo de serviço ou produto, ele sempre está avaliando o custo-benefício, né? E aí onde se fala sobre a diferença entre valor e preço. Valor é aquilo que eu entendo como custo-benefício percebido. Se existe um benefício para mim, independente do preço a ser aplicado, eu vou fazer a adesão daquele serviço, daquele produto. Preço, já a gente está falando sobre custo da mercadoria, ou custo do serviço, que seria a hora, né, aplicada a uma margem de mercado. Então, a grande diferença é essa. Quando o empreendedor ou o empresário está precificando, se ele está precificando um produto, ele está precificando em cima de uma margem, né? Então, aquela margem é aplicada para o mercado? Se sim, ótimo, né? O que é que agrega no diferencial competitivo de produtos que são similares? São o que a marca representa, o que se agrega naquela marca para o cliente, pelo sentido de pertencimento, por exemplo. Já serviço, a gente está falando sobre um valor, é mais intangível, não tem como eu tocar no serviço, né? É sim o resultado. Já serviço, com a precificação, a gente está falando sobre custo da hora, né? Que seria a hora aplicada versus uma margem de mercado. Então, a gente está falando já em termos de hora. No geral, o que é que o cliente percebe? Se faz sentido para ele aquilo que ele está comprando, independente do preço. E aí é onde entra o valor, né? Então, assim, entender quais são as necessidades do cliente, entender quais são as dores que o cliente está ali buscando aquela solução, e não simplesmente aplicar por preço. Senão, seu produto ele vai ser um commodity de mercado, né? Vai ser uma coisa que todo mundo vai comparar só por preço. E, na verdade, muitas vezes não é, né? Por mais que o produto seja o mesmo, a forma como você entrega, a forma como você se relaciona com o seu cliente, o lidar com o cliente faz toda a diferença naquele preço que você está cobrando. E Hildegard, além dessa necessidade do cliente também, que deve ser entendida, conhecer também o produto é um papel essencial aí para o vendedor, né? Eu queria que você falasse também dessa questão do vendedor, a importância que ele tem também em conhecer o produto e aí conseguir repassar ali para o cliente de uma maneira mais firme, mais correta. Perfeito, Moisés. Um ponto bem relevante quando a gente falando sobre vendas é que existem dois tipos de vendas, né? Existe a venda transacional, que é uma venda que é mais corriqueira, é algo que é o pão, né? É uma venda transacional, uma coisa mais rápida. E tem a venda complexa, que é uma venda que tem etapas de um processo de comercialização. Exemplo de um seguro, né? Existe uma venda, existe um processo, você entender quais são os fatores, né? Então, o que é que o vendedor é? O vendedor, na verdade, ele é um agente de solução. Então, o que é que o cliente quer? São 3 perguntas chaves que a gente sempre pergunta. O que é que o cliente está buscando quanto resolver na vida dele? Ele está querendo resolver ali o café da manhã dele. Então, ele busca o pão. Então, é uma venda transacional. Então, eu preciso apresentar um pão quentinho, ali uma experiência para o cliente ali na delicatessen, tudo isso. E isso é o que o vendedor precisa saber. Agora, é claro que o vendedor ele pode agregar no pão
informando, vai levar o presunto, a mussarela. Então, assim, são coisas que o vendedor precisa agregar enquanto produto, que é onde a gente fala sobre ticket, né? Quando a gente vem para uma venda mais complexa, entender o produto e o benefício agora que faz todo sentido. Porque o cliente, ele não compra o entregável, ele compra a transformação. Então, assim, qual é o resultado da compra do serviço? Então, aquilo, exemplo, um seguro de vida, que é um exemplo de serviço, ele vai dizer assim, certo, eu tenho um seguro de vida, mas o que é que vai me transformar nisso? Se você ficar, de fato, impossibilitado, o seguro de vida vai ajudar você a continuar recebendo ali um valor na sua vida. E não os benefícios do seguro de forma tangível, vamos dizer assim, né? Mas, então, na venda complexa, o que vale é a transformação. Na venda transacional, o produto sendo aplicado, agregando, né, ali com outros produtos que poderiam ser realizados. Qual é o papel do vendedor nisso, Moisés? Que foi a pergunta-chave. Eu preciso sempre entender a necessidade do meu cliente. Quando eu entendo a necessidade do meu cliente, eu vou saber que tipo de solução eu posso aplicar para ele, seja de um pão francês ou de um pão doce. Muito bem. Estamos conversando com Hildegard de Assis, aqui no Panorama CBN, falando sobre precificação de produtos em relação ao seu negócio, em relação ao seu empreendimento. Vamos lá, Hildegard, falar, por exemplo, alguém que trabalha na produção de tortas, doces e salgados. A gente percebe que tem muita gente que faz isso em casa. Né, trabalha ali, coloca direitinho lá nas redes sociais, né, mostra lá o produto, enfim, os contatos são estabelecidos, aquela venda é realizada. Ok. Ainda com relação a essa questão da definição da precificação dos preços. Puxa vida, se tem alguém que trabalha ali na produção, ali para aquele kit de aniversário, né? Tá lá o bolo, tá lá os docinhos, os salgadinhos, tá tudo junto ali, e essa pessoa compreende que esse produto dela, ela é uma pessoa, assim, que tenta se embasar, não é uma pessoa autocrítica, faz análises ali com muito cuidado, enfim, e percebe que o produto dela pode ter um preço diferente em relação ao mercado, ou seja, ela faz uma pesquisa, né? Percebe mais ou menos como é que está essa movimentação, essas vendas existem, né? Existem as concorrências ali e tudo, mas ela percebe que aquele kit aniversário que aquela pessoa produz pode ter um precinho mais elevado em justificação à questão do nível de qualidade que aquele produto e acabamento também que aquele produto tem, né? Então, como pensar nessa questão, como justificar aí agora com a pessoa que vai comprar esse valor um pouquinho mais elevado em detrimento dos outros produtos que também estão aí no mercado e aparentemente teriam a mesma qualidade? Perfeito. O cliente, ele sempre vai buscar duas coisas na compra dele, né? O cliente tradicional. Ele vai buscar preço baixo e prazo. Então, assim, quanto mais prazo ele tiver, condições de pagamento, se tiver um preço que seja mais baixo do que está sendo ofertado, melhor para ele. O que é que diferencia um produto para o outro? Né? Que o cliente ele não vai saber, se ele não consumiu, ele não vai saber, né? Primeiro ponto é atendimento. Legal, mas como é que ele vai diferenciar essa questão do atendimento? O cliente hoje, ele busca comodidade. E tudo hoje é feito de forma virtual. Você fala no WhatsApp, você não vai... hoje, muitas vezes o cliente vai no PDV, que é no ponto de venda, mas ele já fez toda uma pesquisa no grupo, já buscou, já foi então no Instagram, já falou no DM, já fez várias pesquisas. O que é que diferencia isso? Atendimento e agilidade. Se hoje, eu digo, tem sem sombra de dúvida, porque isso é uma dor de todo mundo que fala. DH, o atendimento da nossa cidade não é um atendimento bom. Porque eu falo, ninguém responde, e quando vem um IA falando comigo e não sabe o que eu quero, e é uma complicação, eu digo, verdade. Se hoje um microempreendedor, que é o caso aqui, ele faz uma boa gestão do seu atendimento, ele já ganha na frente, independente do preço. Pode ser até um preço um pouco maior do que o preço do mercado hoje, ele já sai à frente, porque o cliente sabe que vai ser atendido e vai ser entregue no prazo. Então, esse é o primeiro ponto. Se você é microempreendedor, tem um produto que é de commodity, que é comparativo, né? Você tem um bom atendimento, você já sabe que seu preço já pode ser diferenciado. Essa é a primeira coisa. O segundo é, o que é que faz um cliente pagar um pouco a mais sobre o produto que não consumiu? Prova social. Então, você tem casos de clientes que já consumiram o seu produto? Você tem o seu Google Meu Negócio, lá tem uma avaliação de alguém que já utilizou o seu produto? Isso já é um diferencial competitivo e totalmente gratuito, porque você pode pedir para uma pessoa, a partir do momento que ela consumiu o seu produto, você pedir uma avaliação no Google. Isso é bem simples, você mandar uma mensagem, a pessoa avalia no Google. Então, quais são as evidências que o seu produto ele pode ter um preço maior do que outros no mercado? A validação social.
E isso é totalmente gratuito. Basta você pedir para o seu cliente que ele vai fazer para você. Claro, se ele gostar do produto, né? Isso mesmo. Edgar, vamos falar um pouquinho da questão das marcas, né? Como é que elas definem esse papel, a definição aí das marcas. Por essa confiança, pela credibilidade, elas podem cobrar mais caro, por assim dizer, né? Pode ter uma cobrança maior por ter uma credibilidade no mercado. Como é que fica essa questão do papel da marca? Perfeito. O cliente, ele compra porque acredita. Isso é um ponto bem relevante. Se ela é visto, se uma marca ela é vista, é porque ela está mostrando uma credibilidade que ela tem no mercado. Então, a partir do momento que uma marca ela é consolidada, né, no mercado, isso quer dizer que ela já está há tempo no mercado, muitas pessoas já falam da marca, ela tem um bom posicionamento com relação àquilo que ela diz e executa, faz com que exista uma confiabilidade. Isso faz com que a marca ela possa aumentar o seu ticket considerando o mercado. Não só pela entrega de qualidade, porque eu acredito que qualidade é uma obrigação de empresas entregar aquilo que está sendo proposto, seja serviço ou seja um produto que você tem. Então, o que é que a marca faz para que ela possa cobrar um pouco a mais? Posicionamento, comunicação, credibilidade. Isso faz sim com que a marca ela possa exigir um pouco mais do público na compra, na comercialização do seu produto. E, na verdade, é mais do que justo. Se ela está há tanto tempo no mercado, investindo em tecnologia, em pessoas, em gestão, em organização, entregando a melhor qualidade para o seu cliente, por que ela não vai cobrar sobre isso? Diferente, muitas vezes, você chega em duas empresas. Uma empresa que tem uma marca consolidada, onde faz todo tipo de investimento. Você chega na empresa, aí vem uma consultora de vendas, faz todo um atendimento, procura saber suas necessidades, oferece um cappuccino, você quer sentar, gera toda a experiência para você. E você chega em outra empresa, a empresa não tão consolidada, mas as pessoas não têm uma atenção redobrada com você, você está no calor, você não tem um lugar para sentar, não oferece nenhum copo d'água para você. Então, a marca do lado pode cobrar um pouco a mais. Bacana, né? Isso. Bacana quando a gente vai compreendendo melhor como esse universo funciona. Ainda que não sejamos empreendedores, né, Momo? Mas é bom que a gente vai entendendo e a gente imagina que quem é da área e nos acompanha também vai recebendo, né, essas luzes no caminho. E é bacana isso, porque o Edgar trouxe naquela pergunta anterior essa questão da justificação, porque são palavras parecidas, mas que fazem muito sentido em relação à aplicação, né? A justificação em relação àquela questão dos produtos, né? Feito lá no kit aniversário que a gente mencionou, porque a justificação seria a prova cabal, não é, de que aquele produto vale a pena. A justificativa é a defesa de que valeria a pena, não é? Então, agora no campo da justificativa, o Josué Barreto, que está com a gente, mandou aqui também uma colocação bacana, super pertinente. Ele colocou assim, ó: pensando como empreendedor, a grande dificuldade que ele tem é repassar essa ideia de preço e de valor para o seu vendedor na hora de apresentar o produto ao cliente, ou seja, a questão da defesa, né? A justificativa. Então, qual deve ser o encaminhamento também, Edgar? E valeu, hein, Josué, pela participação. Obrigado, Josué, pela pergunta, né? E o ponto-chave está na cultura. Eu até falei recentemente, né, sobre que todo dono de empresa, ele tem que saber vender o seu produto e fazer as defesas necessárias do seu produto ou serviço. Quando isso é repassado para uma segunda linha, que seria uma pessoa representando a sua marca, a gente entra em cultura. E cultura é estabelecer DNA. Então, não basta dar apenas um treinamento, não basta apenas você chegar e dizer que o produto funciona dessa forma, mas você vê junto com a pessoa que está ofertando e representando a sua marca, como está sendo o desenvolto dela. Essa questão de repassar para o vendedor é um trabalho de formiguinha, que eu digo, é todo dia, o tempo todo. Eu digo, é sem pressa, mas sem descanso. O fato de você, todo dia, falar da cultura da sua empresa, o valor que ela representa, os benefícios do produto, o que ela transforma, faz com que isso vá entrando na mente da outra pessoa que está representando você. Porque eu tenho certeza, se fosse o Josué vendendo de forma direta, com certeza o cliente compraria de primeira. Mas como é outra pessoa defendendo a marca, às vezes faltam quebras de objeção.
E aí tem uma situação bem importante. Uma coisa é a representação da transformação daquilo que você está vendendo ou entregando. Outra coisa é você ter argumento para quebrar a objeção. Então, uma coisa é cultura daquilo que você acredita, que é o DNA de Josué. Outra coisa são técnicas e argumentos de vendas. E aí existem inúmeras formas de quebrar uma objeção de um cliente, né? Seja por preço, seja por não é um momento de compra, seja porque vai falar com o esposo para uma tomada de decisão. Aí já seriam técnicas de vendas. Muito bem. A gente está indo aqui para a reta final do nosso papo. Daqui a pouco tem. Exatamente. É incrível, voando, né? É incrível. Quando o tempo é bom e a conversa é boa, o tempo voa. Exatamente, né? E aí a rede vai entrar 1 hora antes, tem transmissão de Copa do Mundo, né? Tem Inglaterra e Argentina daqui a pouco. É isso. Agora, Idelgar, fala para a gente o seguinte: vamos falar um pouquinho, aproveitar aqui essa reta final para falar sobre as promoções, né? Quando elas acontecem assim constantemente, elas terminam ajudando ou, de uma certa forma, prejudicam ali nas vendas? Tá. Vamos pensar a promoção. Promoção está no ato de promover. Se eu estou promovendo algo como saldo, que seria uma promoção como saldo, 50%, 25%, 10%, eu estou falando em estoque, em queima, né? Então a gente está falando sobre algo para gerar atenção para fazer uma segunda conversão. Existem empresas que fazem promoção de determinados tipos de produto para levar o cliente até o lugar para que ela possa comercializar o produto que ela realmente deseja. Então, assim, promoção é um ativo fundamental nas estratégias de marketing para a atração dos clientes, mas não para gerar lucratividade de forma direta naquilo que você está queimando, né? O preço daquele produto ou serviço, que seria um estoque. Existe também uma questão sazonal do mercado, como Black Fridays, entre outros períodos que existem durante uma época que é necessário fazer promoções, porque o mercado funciona nesse formato. E você vai adequar o seu produto junto com o seu markup, que é o valor do preço, na verdade, que você coloca no seu produto, para esse período sazonal. Então, promoção é um ativo que você não pode explorar todos os meses, são períodos que são específicos, e se o cliente se habitua a você fazer sempre uma promoção, ele sempre vai esperar você fazer o saldo, ele nunca vai querer comprar seu produto com o lançamento, né, que você está colocando no mercado. Então é muito importante, mas precisa ter muita atenção na condução de estratégias de promoção. Idelgar de Assis, a gente quer agradecer imensamente a sua vinda aqui ao Panorama CBN de hoje, dessa quarta-feira. Prazer reencontrar Dianinha Bezerra, companheira de estrada, né? Colega jornalista. Abraço, Diana. Tá vendo só Tiago aqui também, né? Fazendo Thiago. Esse registro, né? Para as redes, hein, Moura? Exatamente. Abraço, Tiago também. E Idelgar, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez para a gente bater esse papo. Homens e mulheres de negócios, empreendedores e empreendedoras, certamente todo mundo gostou. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a todos também o convite aqui, né? Um bate-papo super legal, e também queria fazer um convite, né, a todos que estão aqui nos ouvindo, a acompanhar nossas redes sociais, como o Instagram da gente, que é o HGS Academy, que a gente tem vários programas, né, com relação a treinamentos voltados à área do empreendedorismo, a parte de gestores. Então fica esse convite, HGS Academy, para vocês seguirem também. Legal, né? Faz toda a diferença a assessoria, tá vendo? Exatamente. Para lembrar as coisas, tá vendo aí? Muito bem, muito bom. Parabéns, turma. Valeu. É isso, essa entrevista vai ficar disponível aqui nas plataformas digitais para você acessar, para você também que está aí